Estamos de volta ao Ana Clara Interview e hoje estamos recebendo uma escritora, a Neuza. E aqui, como a gente trata os nossos convidados bem, você aceita um lanchinho, um café? Vou aceitar um suco. Vou aceitar um suco, tá calor. Aí, tá bom. Obrigada. Enquanto a gente come, vamos voltar pro bate-papo? Vamos voltar pro bate-papo. Você acredita que ler pode ajudar no desenvolvimento emocional das crianças? Sim, ajuda muito, porque a partir da leitura, ela vai vivenciar vários momentos, situações diferentes, e ali ela vai melhorando e vai ampliando os sentimentos dela, o que ela tem, o que ela pode melhorar, o que ela pode expor dela. Às vezes, através de uma leitura, ela vai, por exemplo, se for na sala de aula, ela pode chegar na professora, no professor, e falar alguma coisa a respeito daquilo que despertou nela, né? Então, isso vai favorecer o lado emocional da criança ou do adolescente. E a leitura pode ajudar no combate à intolerância ao preconceito? Sim, porque a leitura, ela traz possibilidades para você pensar no que está acontecendo, né, na atualidade. Professores, né, pode trabalhar textos específicos relacionados ao tema e não ficar só na leitura, né? Partir para a discussão, para as reflexões, e a partir daquele momento ela vai pensando, né, em alguma, por exemplo, alguma ação que ela teve, se foi racista ou não, se teve preconceito ou não, e ali ela pode melhorar. E como os livros ajudam na construção da empatia? Empatia, né? Estar no lugar do outro. Isso é muito importante. E um dos temas, né, que tem nesse livro, da Vidas Entrelaçadas, que foi esse que eu já citei, que é o gesto de amor, realmente você colocar no lugar da outra pessoa. Imagina você precisando, né, ou alguém da sua família que precise de um órgão para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela vai se colocar no lugar do outro, ela vai pensar. Então, aí vai enriquecer a questão da empatia, né? Ela vai pensar um pouco mais sobre esse assunto e transmitir para os pais. Às vezes, trabalha na escola esse tema, chega em casa, vai conversar com os pais. Pai, mãe, você já ouviu falar em doação de órgãos? Como que isso funciona? É importante? Como que é que a gente faz? E a partir dali vai suscitar discussões e reflexões sobre o tema. E que dicas você daria para um jovem escritor iniciante? Bem, primeiro ele tem que escrever sobre um tema que ele gosta, um tema que ele, não exatamente a palavra domina, né? Mas que ele gosta e que ele consiga, através das palavras, transmitir o que ele pensa para chegar até o leitor, né? E não desistir, né? Escrever não é fácil, mas tem que persistir, tem que tentar e sempre estar lendo, pesquisando. Tem novos livros a caminho? Eu tenho alguns que eu já escrevi, como eu disse, eu gosto de escrever, né, manualmente, no caderno. Tem mais algumas crônicas escritas, eu acho que deve ter umas 30 e poucas crônicas. E eu penso um dia, né, lançar esse livro. E o livro infantil, eu tenho algumas histórias também escritas, mas assim, nada pensado para ser publicado por enquanto. E você pretende escrever para outros públicos, como adultos, por exemplo?
Já pensei também, é muito interessante, você fez uma pergunta, né, o que eu gostaria de ter escrito, né, um romance, né, mais com temática adulta. Quando fala romance, não só aquela ideia, dois apaixonados, não, uma história, né, história assim maior, com mais personagens, com núcleos diferenciados. Mas isso ainda é um sonho, mas que pode se tornar realidade. E você já pensou em transformar suas obras em teatro ou audiovisual? É o que eu tinha falado anteriormente também do livro mágico, né? Que é um texto que não é muito grande, que ele pode sim, né, ser transformado em uma peça teatral, como foi feito por alguns alunos de uma escola municipal de Goiânia, eu não me recordo bem o nome. Foi feito de uma forma assim meio que rápida, mas se tiver uma produção, né, assim, mais detalhada, com certeza fica uma bela peça de teatro. E quais são seus sonhos profissionais como escritora? Os meus sonhos é que muitas e muitas pessoas leiam os meus livros e que tragam boas reflexões e que possa cada vez mais divulgar, né, a leitura no meio escolar, no meio familiar, ver várias pessoas sentadas assim, em determinado lugar com o livro na mão, lendo. Isso é um sonho que eu tenho. E qual foi o momento mais marcante da sua trajetória literária? Foi quando eu fiz a divulgação do livro mesmo, né? Foi muito bom ver aquelas pessoas reunidas, todas ali esperando o livro que ninguém tinha visto ainda. Quando pegaram o livro, começaram a ler ali mesmo. E foi um momento assim muito, muito feliz da minha vida, que foi um sonho realmente realizado, a escrita desse livro. Fiquei muito feliz. E qual mensagem você gostaria que os seus leitores levassem das suas histórias? A mensagem que, como eu coloco aqui no livro, no título do livro, que a gente continue escrevendo, cada um continue escrevendo a sua história, pensando que a nossa história sempre ela vai estar relacionada, entrelaçada com a história de outras pessoas. A gente não está isolado no mundo, não está cada um numa ilha, né? Todo mundo se relacionando. E que as histórias elas se entrelaçam, as pessoas, mas que tudo passa nessa vida, né? As pessoas passam, os fatos passam e o que fica é a história, né? Então que a história de cada um realmente fique, que cada um faça durante a sua história, durante a sua trajetória, o melhor que ela puder, né? Sempre pensando no melhor para o outro, para si mesmo. E trazendo reflexões para a própria vida e para com aqueles que a pessoa convive. E você se considera uma contadora de histórias da vida real? Ixi, pergunta difícil. Posso falar que sim, se eu me basear nesse livro aqui, né? Porque como ele é um livro real, de histórias reais e de personagens reais, eu sou uma contadora, assim, né? Da história da vida real, porque todas essas histórias aqui são baseadas em fatos reais. E o que te inspira a continuar escrevendo todos os dias? O que me inspira é a própria vida, né? Que a vida é assim, é como se fosse não, né? É um livro, cada dia você está escrevendo uma partezinha da sua vida, né? Uma página. Então a vida me inspira, né? A ver pessoas, ver histórias diferentes. Claro que nem tudo é mar de rosas, né? Tem os espinhos, mas que a vida é assim, a vida é cheia de histórias e que a gente precisa vivê-las. Então isso inspira a gente poder escrever, a imaginação, as crianças, né, que são o futuro, escrever para as crianças, para as crianças poderem ter a sua imaginação sempre aguçada, né? Pensar nas coisas, não apenas ficar respondendo perguntas, mas questionar o porquê das coisas, né? Isso é muito importante. Às vezes a criança vai para a escola, o adolescente, e ali tem perguntas, ela vai respondendo, sem passar pelos questionamentos. Tá, mas por que isso?
né? Então isso faz com que as crianças realmente vão se formando cidadãos. E como você se sente quando vê alguém emocionado com algo que você escreveu? Eu me emociono mais ainda. Fico muito feliz e assim, sempre que eu ouço alguém falar, igual uma colega postou esses dias no Instagram dela, ela com esse livro e falando assim, como é bom a gente ler um livro e ainda conhecer a escritora. E ela falou, na verdade eu não estou lendo, eu estou relendo. Então assim, eu fiquei muito emocionada de ela estar relendo o livro que eu escrevi e no processo da escrita eu passei os textos para ela olhar, para ela ler, para ela dar as opiniões dela. Então ela participou de todo o processo da escrita e depois ela estava lá relendo o livro e se emocionando também. E eu ficando mais emocionada ainda. E qual é o maior presente que a escrita já te deu? O maior presente foi a união, a reunião de pessoas no dia do lançamento do livro, que vieram pessoas de outras cidades do interior, não muito distantes, mas que vieram de Brasília, vieram de Acreúna, vieram de Rio Verde para participar do lançamento do livro. E eu fiquei muito emocionada ao ver todas aquelas pessoas ali reunidas para o lançamento do livro. E as crianças também, quando eu lancei o livro mágico, eu lancei o livro mágico numa escola infantil, e ali as crianças estavam juntamente com seus pais, e alguns pais, né, adquirindo o livro e eles pedindo para escrever, para fazer uma dedicatória, para tirar foto. E depois de ler os livros, né, algumas crianças também vieram até mim na escola e falar que gostou do livro, que achou aquele personagem super legal. Então, assim, é muito gratificante para a gente. E que conselho você deixa para quem quer embarcar no mundo da leitura e da escrita? O conselho que eu dou é que comece o mais rápido possível. Comece a ler, procure livros que te atraem, comece a escrever coisas que te façam bem, que seja poesia, que sejam pequenas histórias, ou até mesmo recontar ou recriar alguns textos, a partir das suas próprias ideias, você reformular algum texto, mudar o final de algum texto, mudar o início. Então isso tudo faz com que a pessoa vá ficando mais hábil, né, no processo da escrita e da leitura também. Muito obrigada por você ter vindo, por ter contado sua história. Você quer deixar um recado para alguém? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando, né, esses meus 2 livros. O livro mágico, né, que foi um projeto desenvolvido por mim, pela Marília Canzog. Ela está sempre falando comigo para divulgar, para a gente não esquecer esse nosso projeto. E deixo um recado para todos, né? Todas as pessoas que continuem na leitura, que não desistam, que sempre leiam. Se não gosta muito de escrever, mas que tente, que faça a escrita que você gosta, a partir do que você gosta, porque só trará bons resultados. A leitura e a escrita sempre te trarão bons resultados e boas experiências. Você tem planos de escrever outros livros no futuro? Tenho planos, sim. Tenho planos de fazer o Crônicas, né, parte 2, e umas outras histórias que eu tenho em mente para poder colocar no papel. Já foram começadas, iniciadas no papel com o lápis ou a caneta, mas que um dia se transformará em livro também. Deixa suas redes sociais para alguém queira te seguir, te acompanhar. Eu tenho o meu Instagram, que é neusamedeiros.atelier. Nesse Instagram eu não trabalho assim, especificamente sobre leitura, mas já estou pensando nesse projeto de fazer um Instagram voltado para leitura e para escrita, e em breve vou divulgar esse Instagram. E se alguém tiver interessado em fazer a divulgação do livro, trabalhar os livros nas escolas, pode me procurar também pelo meu WhatsApp, que é 629 9192 7840.
estarei à disposição para conversar, para explicar. Repete, por favor. 991927840. Estou à disposição para falar e promover e pensar e projetar grandes momentos com alunos e leitores em geral. Muito obrigada por vir no nosso programa. TV Alegria agradece e você está convidada a voltar. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Foi um prazer te conhecer, viu? E assim chegamos ao fim de mais um Ana Clara Interview. Hoje falamos sobre leitura. Esse hábito é transformador que amplia horizontes, fortalecendo emoções e conecta histórias. A presença da Neuza Medeiros nos lembrou que as palavras têm o poder de tocar vidas, inspirar e de curar. Cada página lida é uma semente plantada no coração de alguém. Então, que a gente nunca deixe de ler, de sonhar e de acreditar no poder das histórias, porque quando a gente lê, a gente cresce, por dentro e por fora. Eu sou a Ana Clara e te vejo aqui no próximo sábado, às 16 horas. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais. @TV Alegria Oficial. Tenha todas uma ótima tarde. Até lá!